Muito bom dia, bem-vindos a mais um devocional. Eu sou a pastora Dani Guimarães e nós estamos num projeto de 20 dias devocionais baseado nesse livro, O Discípulo, e tem sido um momento muito especial. E se você quiser, depois você sugere outro livro para a gente fazer, né? Para a gente continuar cada dia um capítulo, cada dia um pedacinho da história, para que a gente possa crescer juntos em união, em unidade, em família, em Cristo. Nós somos uma única família, um único corpo, né? De vários membros, mas um único corpo. Então, se você tem estado aqui comigo todos os dias, hoje é o capítulo 16. Se você não assistiu antes, então tá tudo gravado, você está vendo no YouTube, você está vendo no Instagram, mas tá tudo gravado aí, é só você procurar. Cada capítulo tem uma história muito especial, um momento especial, porque esse livro nos traz a consciência de que nós pedimos vinho novo, mas nós também temos que ser odres novos, né? Então, todo dia um aprendizado diferente, todo dia um puxãozinho de orelha diferente. E hoje nós vamos falar, então, sobre modificando as tradições, que é o capítulo 16. Nossa, capítulo 16, né? Quer dizer, o livro está acabando, daqui a pouco a gente já tem que escolher mais um. Eu já tenho mais um aqui para o próximo, mas depois você também pode sugerir um para a gente estudar junto e crescer junto, tá bom? Amém? Vamos lá? Então, vamos começar nosso devocional, nosso momento especial com Deus nesse sábado. O capítulo 16 fala modificando as tradições. E, como sempre, tem um capítulo base, né? Que esse está em 1 Pedro 5, 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas por espontaneamente, como Deus quer. Quando Deus começou a renovar-nos, algumas de nossas tradições precisaram ser modificadas. A tradição do governo democrático era uma das mais fortes que tínhamos. Começamos a ver que a igreja primitiva não era democrática, era teocrática. Deus dava ordens aos apóstolos e esses as transmitiam ao povo. Também nomearam anciãos para as igrejas, mas todos eram obedientes. Era uma igreja comandada pela cabeça e não pelos pés. O poder fluía do alto, passando pelo meio e ia até a base. Numa democracia, as coisas funcionam ao contrário. O poder está na base, a cabeça tem que obedecer às ordens dos pés. Não existe registro de Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, será que você poderia apresentar-se como obreiro voluntário para o ministério? Gostaria muito que você se unisse a nós. O texto de Atos 16:3 diz o seguinte: quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E isso foi tudo. Os apóstolos tinham o direito até de definir a doutrina. O Novo Testamento não fala da doutrina de Jesus, mas sim da doutrina dos apóstolos. Eles eram infalíveis. Os problemas começaram a surgir quando essa igreja teocrática perdeu seu carisma, o poder espiritual. Os líderes se tornaram mais interessados no poder material e terreno do que no que vinha do alto. Eles conservaram a mesma forma de governo, mas o espírito se fora. Eram como um estojo de caneta, sem a caneta. Exteriormente pareciam os mesmos, mas por dentro estavam vazios. O Papa continuou a crer que era infalível, e eu entendo perfeitamente a razão disso. Afinal de contas, as cartas de Pedro que Pedro escrevera, as cartas de João e as outras eram toda a verdade. Por que não continuar assim? Poderia ter continuado, mas sem o carisma, sem a revelação divina dos céus, a igreja se tornou um elemento perigoso no mundo. Alguns dos seus filhos, como Savonarola, João Hus, Lutero e outros tentaram renová-la, mas a igreja não aceitou sua mensagem. Eles teriam trazido uma nova vida à igreja católica, mas em vez disso foram afastados dela. É assim que age o poder sem a revelação. Então as igrejas protestantes reagiram e decidiram tornar-se democráticas. E isso foi bom durante algum tempo. Reconduziu os leigos ao trabalho eclesiástico. Novamente, eles tinham que pensar, votar e trabalhar. Mas não foi a solução. No decurso da Idade das Trevas, o Papa se tornou o substituto da palavra de Deus e atualmente é o voto da maioria que se constitui nesse substituto. O povo continuava sem saber ao certo o que Deus estava dizendo e por isso dizia: vamos resolver essa questão pelo voto. A ideia é que obtiver mais da metade dos votos deve ser a vontade de Deus. A maioria nem sempre está certa. Foi a maioria que construiu o bezerro de ouro no deserto. Foi a maioria que deu as costas para Jesus após sua palavra registrada em João 6.
E nesses dias, quando Deus está restabelecendo ministérios e carismas, iremos ter muitas dificuldades com a maioria. Não estou argumentando em favor de um governo de orientação episcopal, mas também não posso apoiar a forma democrática. Sem o carisma, nenhum dos dois é bíblico. Talvez quando Deus operar a renovação, as pessoas de formação episcopal se mostrem mais acessíveis a ela. Não sei. Elas já estão acostumadas a receber ordens de outras que não possuem a plenitude do Espírito. O que farão se seus bispos realmente se puserem em contato com Deus? A questão do governo eclesiástico já foi exaustivamente discutida através da história, e creio que não pode ser resolvida simplesmente por uma razão. Uma forma de governo estritamente bíblica não dará certo numa igreja não bíblica. A Bíblia fala da igreja em duas dimensões, a universal e a local. A igreja universal significa a igreja de toda a terra. A igreja local significa a igreja de uma certa localidade. Mas depois que ocorreu a reforma protestante, nós passamos a ter um novo tipo de igreja, que não é nem universal nem local, é a denominacional. As denominações já experimentaram todo tipo de governo eclesiástico que se pode imaginar, desde as mais rígidas formas da direita, as formas presbiteriais do centro e até as congregacionais da esquerda. Mas mesmo assim não se achou solução. Por quê? Porque não se pode instalar peças de carro Ford em veículos de fabricação Chevrolet. Para autos de marca Chevrolet, só pode usar Chevrolet. O conceito de denominação não é o mesmo da igreja local do Novo Testamento e, portanto, nenhuma das nossas formas experimentais da estrutura neotestamentária se encaixam nela. Certa vez fui ao Equador e vi ali as bananas grandes e doces que aquele país produz e disse: que coisa boa, será que posso levar as mudas dela e plantar na minha terra? As nossas bananas não são tão grandes assim. E alguém me respondeu: bem, acho que não adiantará muito, o clima da Argentina é muito frio e lá não dará bananas grandes assim. O senhor teria que levar nosso solo, a chuva e a temperatura. Teria que levar todo o Equador para o seu país. O mesmo acontece conosco. Fizemos uma viagem à igreja primitiva, descobrimos o batismo com o Espírito Santo e tentamos transplantá-lo para a nossa igreja atual sem trazer o clima. Acabamos obtendo bananas pequenas e grossas. O que aconteceu? O Espírito Santo ainda é o mesmo do primeiro século, mas parece que ele foi diluído. Um galão dele para 100 galões de água fria. Nós o enfraquecemos. Nós simplesmente não podemos ter um bom governo eclesiástico bíblico numa estrutura eclesiástica não bíblica. Qual é a igreja bíblica? A igreja da localidade, a igreja de cada área é uma só. Não existem duas igrejas, ou 3 ou 10, a igreja é uma só, assim como Deus é um. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, esse quis saber qual era o seu nome. Em essência, Deus lhe respondeu o seguinte: Moisés, você vem do Egito, onde existem muitos deuses e onde é preciso nomeá-los para se distinguir entre uns e outros. Mas existe apenas um Deus, além de mim, e não existe outros. Moisés não entendeu, ele insistiu em saber o nome, e Deus disse: escute, se nós fôssemos muitos, precisaríamos de nomes, mas eu não preciso de nome. Eu sou quem sou, eu sou o único. Mas quando eu chegar ao Egito, terei que identificá-lo de algum modo. O que devo dizer? Bem, você terá que dizer apenas: eu sou, me enviou. Que nome estranho. O mesmo se aplica à igreja. Muitas pessoas me perguntam: de que igreja você é? Eu sou da igreja, respondo. De qual? Da igreja. Ora, deixe de brincadeira, você sabe o que quero dizer? De qual igreja você é? Existe somente uma igreja. No Novo Testamento, eles nunca tiveram que arranjar um nome para a igreja. Arranjar um nome para a igreja, porque havia somente uma. Quando eu me encontrava na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, disseram-me que havia 400 igrejas naquele município. Isso não é verdade. Existe apenas uma igreja, partida em 400 pedaços. Só pode haver uma igreja em cada localidade. Precisamos descobrir um modo de ajuntar os pedaços novamente. Deveríamos ir ao topo do edifício mais alto do lugar e pedir a Deus o seguinte: Senhor, mostra-me a igreja dessa cidade, tal como tu a vês. Mas nós somos míopes. Pensamos que Deus está lá no céu, olhando apenas para a nossa congregação, através de um longo tubo e dizendo: como tudo está bonito, que órgão bom eles compraram, que lindo tapete instalaram. Olhe, a verdade é que ele está olhando para baixo, chorando, e com essas lágrimas está dizendo: que Jesus disse quando chorou sobre Jerusalém? Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso está em Mateus 23. Ele vê os vários pastores da cidade, todos unidos com um só corpo de pastores.
mas a única igreja. E se eles são uma corporação só, devem se reunir em grupos, ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros. Devem viver quase como viviam os 12 pastores da igreja de Jerusalém. Eles constituem o presbitério da cidade, os anciãos que estão encarregados do rebanho de Deus. Em alguns lugares, nossa estrutura é tão errada que chamamos os diáconos de anciãos, e assim temos uma situação estranha. Os anciãos se acham debaixo dos pastores. Não entendemos que no Novo Testamento os dois são a mesma coisa. Jesus é a cabeça que, na visão de João, registrada em Apocalipse, caminha entre os candeeiros nas igrejas. A igreja de cada localidade é diferente das de outras. Suas características são específicas para as necessidades locais. Assim como a igreja de Jerusalém, desenvolveu-se um modo e a de Antioquia outro, mas todos se achavam sob o senhorio de Cristo. E através da liderança dos apóstolos e anciãos, o reino de Deus deve ser estabelecido em cada lugar. Será que esse é um conceito muito estranho para nós? Será que ele é uma ameaça às nossas tradições? É verdade que não podemos simplesmente estalar os dedos e consumir com as nossas denominações. Até o governo civil já espera que nós a tenhamos. Mas isso não deve impedir que venhamos a discernir o verdadeiro corpo do Senhor de cada localidade. As santas tradições protestantes não podem servir de barreira para o crescimento. No capítulo 16, Juan Carlos Ortiz acaba falando sobre modificação das tradições, porque elas estão engessando o cristianismo. Cada vez que você não concorda com o jeito de alguma palavra, de alguma coisa do seu pastor, da sua igreja, há aquela mudança, né? Então eu não vou aqui, então eu vou para aquela. A gente já falou sobre isso em outro capítulo, que ele fala assim, como se fossem filhos, né? Se eu falo com meu filho alguma coisa e ele não concorda comigo, ele vai bater na casa do vizinho e fala assim, eu não concordo mais com meu pai, posso ser seu filho agora? E o vizinho abre a porta e diz, claro, pode, seja bem-vindo, né, à nossa nova família. E não é bem assim. Jesus, ele não queria tantas divisões assim. Jesus não é esse o propósito. Eu acho que ele veio para unir. Ele veio e ele deixou um Espírito Santo só para que nos guiasse. E quando a gente fala que tem as igrejas locais e se reunir em pequenos grupos, em pequenas congregações, eu entendo que às vezes tem pessoas com interesses em comum. E aí elas se encontram, e elas se juntam, e elas congregam juntos porque elas pensam parecido, elas gostam das mesmas coisas, elas se encontram umas com as outras. Como é bom quando você está num grupo e que as suas ideias batem, e que você se sente bem, você se sente tão confortável que você pode abrir seu coração, porque você sabe que as pessoas ali, elas pensam parecidas com você. Isso é uma aceitação, né? A gente gosta de se sentir parte. Porque se eu estou num lugar onde eu penso completamente diferente de todo mundo, eu me sinto peixinho fora d'água. E como nós somos diferentes, nós temos jeitos diferentes de criação, nós temos muitas, além de personalidade, além de perfis comportamentais, tudo que eu estudo, eu sei que cada pessoa tem perfil diferente. E o quanto é bom quando você está com pessoas que são parecidas com você. As ideias batem. Quando a ideia bate, vocês têm mais ideias ainda de crescimento. O importante é nunca deixar Cristo e a sua essência e os seus ensinamentos de lado. Porque quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, ele até falou aqui que a gente vê muito sobre a doutrina dos apóstolos, porque Deus, Jesus, quando subiu, ele deixou o poder e a autoridade para os discípulos dele fazerem, ir por todo mundo e fazer o que Jesus tinha começado. Eu estava lendo hoje de manhã, mais cedo, o livro. Eu gosto às vezes assim, vou ler de novo, com outro olhar. Hoje eu tenho uma nova experiência, eu conversei com novas pessoas, eu tenho outra idade, eu tenho outra mentalidade, então eu vou ler de novo. Então a Bíblia se renova. Cada vez que você lê, ela te traz uma mensagem para o teu momento, porque não existe nada mais atual nesse mundo do que a palavra de Deus para nós. Eu estava lendo aqui que o livro de Atos, ele foi escrito durante 30 anos. Então são os 30 anos depois que Jesus subiu. Os primeiros 30 anos. E em 30 anos, olha quanta coisa aconteceu. Jesus, ele escolheu 12 pessoas. Depois que Judas saiu, Matias entrou, então vamos sempre falar sobre o número de 12 pessoas ali, para que elas continuassem aquilo que ele em 3 anos colocou no coração delas. Matias, coitado, não teve essa oportunidade, mas
Ele escolheu essas pessoas e ele treinou, ele cuidou, ele conviveu com elas. Essas pessoas sabiam o que Jesus faria naquela situação porque viram Jesus fazendo. Então, o que o livro está nos trazendo é tradição de você ir lá, sentar, olhar e ir embora, achar que aquela pessoa é inteligível, que ela faria, mas você não consegue porque você é mortal demais, você é pequeno demais, nossa, quem sou eu? Você pode, porque você é super espiritual, né? Eu sempre brinco muito com o meu irmão, a gente fica assim, brinca, nossa, esse aqui é quase um semideus, né? Isso aqui já é a quarta pessoa da Trindade, porque a pessoa tipo, é tão espiritual que parece que o que ela consegue é distante dos nossos olhos de mortais tão pequenos que somos. E quando a gente fala de formar discípulos, você mostrar para a pessoa, olha, ó, somos iguais, temos os mesmos problemas, a gente faz tudo igual, a gente também chora igual. E isso que Jesus fez. Quando ele pegou os seus escolhidos para que eles continuassem, ele pegou pessoas e falou assim, vem andar comigo, vamos comer junto, vamos andar junto, vamos sofrer junto, vamos viver junto, vamos experimentar tudo juntos. Isso é convivência. Então, quando a gente tem pequenas igrejas, congregações, elas são importantes por quê? Pela comunhão. Não é que o que uma congregação fala, essa aqui está certa, aquela aqui está errada. Eu acho que a gente tem que cortar essa ideia de certo e errado, porque quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Né? Cada um lê a Bíblia e interpreta conforme o seu olhar, o seu momento que aconteceu na sua vida e conforme os ensinamentos que teve. Então, vamos parar de olhar para certo e errado e falar assim, o que me deixa confortável, o que eu me sinto bem, o que faz bem para mim e com aquelas pessoas eu vou ter comunhão. Não esteja num lugar onde você não se sente parte daquele lugar. Mas se você se sente parte, seja parte. Porque os discípulos, Jesus esteve com eles, eles eram tão amigos, tão parte um do outro, que durante 3 anos eles conviveram com Jesus, foi o suficiente para que tudo que a gente vive hoje tivesse começado com eles. Se o que eles tivessem com Jesus fosse tão superficial, por exemplo, Jesus uma vez por dia se reunisse com eles para conversar e depois, Jesus sumia. Esse é superficial demais para que eles estivessem feito tudo o que fizeram. Né? Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê tudo que eles passaram, tudo que eles ensinaram, tudo que eles passaram fisicamente, né? Tudo que eles sofreram. Por quê? Porque os 3 anos com Jesus foram tão de verdade, tão intensos, que ficou no coração deles a doutrina que era para eles falarem. Então, cada um deles foi para um lado, cada um deles foi para uma região, cada um colocou um pouco diferente, né? Mandaram cartas, fizeram viagens missionárias, fizeram muitas coisas diferentes, porém, todos com a mesma essência, porque eles conviveram com Jesus. E esse livro, ele nos traz exatamente isso. Olha, saia daquela posição de sentar numa igreja e ficar ouvindo alguém, sair dali e ir embora. Conviva, tenha comunhão. Para isso que servem as igrejas. Por isso que nós temos tantas. Por quê? Porque a gente tem que se reunir em pequenos grupos e ter essa comunhão, compartilhar essa convivência, sabe? Por quê? Porque na hora da aflição, você tem que pensar, o que meu líder faria? O que meu pastor faria nesse caso? Né? O que Jesus faria? A gente às vezes fala assim, nossa, quando a gente pensa o que Jesus faria, fala assim, mas ele é Jesus. Né? A gente tira o corpo fora, a gente se permite errar e fazer menos do que Jesus faria. Então, quando fala assim, olha, mas então seja meu discípulo, olhe para mim, o que eu faria? Porque eu também sou falho como você. E o que eu faria? Você faria isso. Então, quando eu chego e falo assim, olha para mim, porque eu também erro, faço um monte de coisa, mas olha para mim, o que eu faria? Eu estou dizendo para ele, olha, a gente está junto, tá? Quando você errar, eu vou estar aqui para te segurar. Quando eu errar, eu espero que você também esteja aqui para me segurar. Não é porque eu estudo mais, que eu estou mais, não tem nada mais. A gente está tudo igual. Nós somos iguais, igualmente filhos, igualmente membros do mesmo corpo. E por isso que os 3 anos que Jesus esteve com os seus, rendeu tudo isso, né? Rendeu 30 anos da igreja primitiva, e eles, nesses 30 anos, fizeram tão bem, com tanta raiz, que rendeu 2000 anos.
Então, que a gente seja assim também, que as nossas raízes, que o nosso relacionamento, que o que você tem com as pessoas da sua igreja seja tão de verdade, que gere frutos, que gere árvores com raiz forte, para que as pessoas que se chegarem falem assim, nossa, eu quero ficar aqui, porque as pessoas são uma só. Que as pessoas são realmente um único grupo, que não tem separação. Eu me sinto numa família aqui, eu me sinto realmente com amigos aqui. Que a gente possa trazer essa verdade, porque Jesus, quando estabeleceu, foi isso que ele estabeleceu. Pessoal, me segue, vamos junto, vamos comer junto. Eu não sei onde eu vou dormir, mas onde eu dormir, você dorme comigo. Eu não sei o que eu vou comer, mas o que eu comer, você come comigo. Ele aproximou os discípulos dele, ele era santo, podia fazer coisas que os discípulos não conseguiam, mas ele fazia só o que os discípulos conseguiam, né? Fora os milagres, mas ele comia o que o discípulo comia, ele dormia o que o discípulo dormia. Por quê? Para mostrar, ó, tamo junto, tamo junto. Então, que você possa ter essa comunhão com as pessoas que você, né, congrega na sua igreja, no seu grupo, para você olhar para eles e falar, tamo junto, tá? Não tem nada que você faça que eu não possa fazer, não tem nada que eu possa fazer que você não pode. Conta comigo, porque não existe isso de eu aqui, você aqui. A gente tá, ó, parceiros juntos, tá bom? E assim a gente constrói pessoas que não vão achar que precisa ser super-herói, porque você não precisa, você só precisa fazer com o coração. Amém? Vamos orar para a gente ficar bem junto, né? Como realmente família que somos, como membros de um só corpo. Paizinho querido, mais uma vez eu te agradeço por esse momento de comunhão com os meus irmãos, com pessoas queridas que estão me ouvindo, pessoas que também seguem o mesmo Deus que eu sigo, porque é o único Deus verdadeiro, é o único Deus vivo, é o único Deus que fala conosco todos os dias, que não permite que a gente esteja sozinho em nenhum momento, e deixou o Espírito Santo aqui, para que a gente não se sentisse sozinho nem um segundo da sua caminhada. Pai, nos fortalece como um único corpo, como uma única igreja, e não como congregações separadas, independente se o meu grupo se chama A e o grupo do vizinho se chama B. Nós somos da mesma igreja de Cristo, somos irmãos da mesma família. Que a gente possa se visitar, que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar ideias sem competição. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer união, o Senhor quer que a gente cresça junto, que a gente tenha ideias juntos para que a cidade seja tomada pelo Teu poder, pela Tua presença. Pai, que as divisões sejam apenas para que cada um cuide de um pedacinho, mas não que seja disputa, que seja competição, que seja sim união, para que a cidade toda reconheça que o Senhor é Deus, que somente a sua presença é que importa, que só existe um Deus, só existe um Deus verdadeiro, só existe um caminho, uma verdade, uma vida, que é Jesus Cristo. Independente da linguagem que a gente use, ela seja sempre direcionada pelo Espírito Santo, independente do estilo que eu use, que o meu vizinho use, que eu consiga atrair pessoas com o mesmo estilo, mas que nunca achem que o vizinho está errado. Estamos juntos, de estilos diferentes, mas somos um só. Cremos num único Deus e somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E vamos para o mesmo lugar. A nossa casa é a mesma. Senhor, une-nos. Une-nos, Pai, para que a gente possa fazer a sua vontade com mais força, porque a gente sabe que quanto mais unidos formos, maior é a nossa força nessa terra para combater o mal, para estabelecer o Teu reino neste lugar. Fortalece-nos, Pai. Tira toda a mágoa, tira toda a separação, tira tudo aquilo, Senhor, que não te agrada e deixa somente o Teu Espírito nos guiar. Para mostrar que somos um, vamos fazer novamente a oração do Pai Nosso, que é a que realmente nos une como um só corpo, uma só família, filhos do mesmo Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém?
que você sempre lembre que, independente se a minha tradição é de um jeito, a tradição do vizinho é outro, se eu como alguma coisa e ele não come, não é para isso que é para a gente olhar. É para a gente olhar que somos filhos do mesmo Deus e que nós estamos na mesma missão, que é estabelecer o reino de Deus nessa terra, levar a luz, levar a palavra do Senhor àquelas pessoas, para que a gente possa crescer em unidade, para que a gente possa realmente estabelecer um reino onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam, porque Jesus sempre, sempre, sempre pregou o que o Pai dele falou, mas ele nunca separou ninguém, ele nunca excluiu ninguém, ele sempre fez isso com o maior respeito do mundo, porque a base do amor é o respeito, que a gente se una e não se separe. Amém?